Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo, na verdade pode ser vídeo, pode ser áudio, mais um material aí a respeito da trilha Zaiter ou trilha inicial, falando tudo sobre a Zeit. E hoje a gente vem aqui no terceiro vídeo da série de 4 vídeos sobre os princípios da Zeit, sobre os fundamentos filosóficos da nossa comunidade. E hoje a gente vai falar sobre o INCOL, o nosso princípio INCOL. E vamos entender um pouco do que se trata o in-call, né? O in-call ele é um princípio que fala sobre ah, onde entra e onde existe e como se manifesta o indivíduo e como se enxerga, como se manifesta onde existe o coletivo dentro das artes, né? Começando até com questionamentos aí se é que o indivíduo de fato existe, como ele existe, como a gente vai lidar com um mundo onde o indivíduo possa não ser tão indivisível assim, a gente possa ter a existência aí de multivíduos, né, que é um tema das artes, que inclusive vai estar aí em trilhas mais aprofundadas, mas hoje a gente vai falar de indivíduo. Eu já falei, já comentei em materiais anteriores que esse é um termo, o termo indivíduo não é um termo que eu gosto muito de usar, mas ele é um termo extremamente claro e usual. Então a gente vai trazer ele e é a partir dele que existe o princípio in-call. Então é isso, né? O indivíduo existe. Se ele existe, né, de fato, onde ele termina e onde começa o coletivo, né? Eu sou sempre a mesma pessoa, de maneira indivisível, para sempre, e dependendo do coletivo onde eu esteja, eu continuo me mantendo como o mesmo indivíduo. A individualidade existe, ela é diferente do indivíduo. Então, todas essas questões se levantam ao redor desse princípio, tá? O in-call ele é um dos princípios fundamentais das artes, um dos 4, o terceiro, na verdade, e a ideia incolista é que a gente tem que entender a comunidade Zarte como uma comunidade que, portanto, é coletiva, mas onde a gente não determina a perda de nenhum tipo de traço de individualidade, a não ser, obviamente, os traços de individualidade que se opõem à existência natural de um coletivo, né? Isso tem muita conversa, mas a gente, nessa trilha inicial, que é básica, né, que vem com uma parte muito básica, a gente traz bem superficialmente o princípio in call como sendo o princípio personal da Zeit, tá bom? Então vamos lá. Significado do in call, né? É um neologismo, é a fusão de duas palavras, individual e coletivo, em inglês, né? Individual and collective, e pode até parecer contraditório, e ele é. Todos os princípios fundamentais da Zeit, tem gente que chama de princípios contraditórios da Zeit, princípios complexos. Eles não são princípios diretos, né? Não são determinações diretas, são princípios amplos, extremamente complexos, que levam a diversos tipos de pensamento, mas são as fundações basilares aí da nossa comunidade, tá bom? Bom, gente, prosseguindo, a gente gosta de dizer que há que se frisar que esse não é apenas um princípio causal, ou seja, não é para ser aplicado sempre e onde houver conflito de interesses, tá? Porque ele é para isso também, ele tem essa finalidade para dirimir conflitos onde existe o indivíduo, onde existe o coletivo, onde essas duas entidades se conflitam, e elas sempre vão se conflitar, e isso é interessante, é assim que as coisas caminham e etc. E esse princípio, o estudo dele, ajuda a gente a aplicar isso no dia a dia também para dirimir esse tipo de conflito e chegar em algum resultado satisfatório de alguma forma, etc. Tá? Não para que os conflitos não existam, porque eles são necessários. Só voltando aqui, mas sim, é um princípio de ética, tá? De conduta dentro das artes. A compreensão do contexto coletivo é importante, é uma forma importante de visão de mundo, inclusive permitindo a percepção holística, que a gente sempre fala, né? A visão sistêmica, etc. E dentro disso, a individualidade está com alguns errinhos de digitação aí, pessoal, mas não reparem, a individualidade é uma questão intempestiva para também mantermos em nosso coletivo, né? Então, o coletivo ele não sublima a individualidade. E por isso a gente diz que é sempre extremamente complexo. A individualidade, portanto, como eu estava dizendo, a individualidade é uma questão intempestiva para também mantermos em nosso coletivo, através da pluralidade, a imparcialidade de que ele carece. Gente,
E qual que é a origem do Incol, né? Então, se a gente é uma comunidade que apresenta ao mesmo tempo estudos de posicionamento, estudos de um posicionamento de absoluto respeito às primazias pessoais, né, sem que até elas firam o contexto, sem que e até que elas firam um contexto coletivo, faz todo sentido que a Zite tenha isso como princípio. Então, a Zite é uma comunidade não coletivizadora no sentido de formar um grupo de pessoas padronizadas e com pensamentos padronizados, etc. A gente é o oposto disso, mas a gente acredita no coletivo como um princípio também. Então, repito, não é simples, é algo extremamente complexo e que leva a diversos conflitos de pensamento ao longo do tempo em situações específicas e que isso a gente considera como algo bom, certo? Além disso, Incol determina a busca de um equilíbrio sempre ocasional e situacional nas questões de onde pesa um lado, coletivo, e onde pesa o outro, o individual. A comunidade também não está apta para dirimir lugares individuais de seus membros. Lembrando sempre disso, que isso é muito importante, isso diz respeito à estrutura funcional e operacional da comunidade. Então, em qual significa ser individual, porém com consciência coletiva, né? Resumindo em uma frase, parece simples, porém não é tão simples assim. E quem vai falar um pouquinho, estava até me adiantando aqui no slide, mas quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente hoje, eu chamei diversas pessoas incríveis para conversarem com a gente um pouquinho a respeito dos princípios da Zite, né? E quem vai falar com a gente hoje é o sensacional Pedro Ceron, que é um pensador de futuros, uma pessoa incrível. Ele é estrategista também, ele trabalha com futurismo de maneira estratégica, mas eu conheço ele, eu referencio ele sempre como um grande pensador de futuros aí, que eu gosto bastante e que tem muito a ver com diversas das diretrizes, da visão e dos valores aí da nossa comunidade. Então, sem mais delongas, vou deixar aqui para o Pedro falar um pouquinho, ele que é da Alloc Futures, que é um grupo, um projeto, uma iniciativa de trabalho estratégico de futuros. Tá bom? Vai lá, Pedro, é com você. In call, né? É engraçado a gente pensar que desde quando a gente pensa os primórdios da estratégia, lá com Peter Drucker, Potter, a gente sempre tem um olhar voltado para um olhar interno e um olhar das forças externas, né? Então a gente tinha lá análise de SWOT, né? Quais eram as suas forças e fraquezas, as suas oportunidades e ameaças que a gente tinha no mercado. E é engraçado como isso se estende também ao indivíduo, né? Então, qual que são as características que são as minhas que geram as minhas fortalezas e quais são as características que geram a minha fraqueza. E é engraçado de pensar como há uma conexão entre o indivíduo e a organização, ou o empreendimento, ou enfim, a startup, a tecnologia, enfim. Tudo isso gera algo que pertence ao individual, seja daquela tecnologia, aquela empresa e aquela pessoa, mas também um impacto que ela gera no coletivo. Isso me faz lembrar de um autor que tem um documentário que se chama Terra 2, se eu não me engano é George Forbes. E George Forbes, ele escreve brilhantemente o seguinte caso, Terra 2, né? Essa nova Terra, ela é diferente. É uma terra onde as pessoas trabalham diferente, onde as pessoas amam diferente, onde as pessoas escrevem diferente, onde elas vivem diferente. É uma terra completamente nova. Ela é tão diferente, mas tão parecida, que se chama Terra 2. E por ser tão diferente e tão parecida, as pessoas lá, né, elas entendem que o outro pode ser tão eu quanto eu mesmo. E aí a gente começa a ver que o nosso individual faz parte desse coletivo. E quando eu penso em coletivo, em comunidade, talvez, lá no primórdio, quando a palavra foi inventada de comunidade, talvez seja pensar algo dentro de um grupo de pessoas que seja comum e agir de forma unitária.
Assim, agir como unidade, né? Como unidade, agir como uma unidade só, ou tornar comum aquilo que eu quero fazer. Talvez o in-call seja esse encontro de ideias, esse encontro entre o indivíduo e ele mesmo, para depois ele encontrar o seu coletivo, a sua comunidade. E quando a gente pensa em futuros, e quando a gente pensa em estudos de futuros, primeiro a gente, além de ter as lentes para olhar quais são os futuros que vão ser criados, que vão fazer parte da nossa existência, mas também que existência que fará parte desses futuros. Quem serei quem será o eu, o indivíduo eu que fará parte ou construirá esses futuros. Um rege consequência, um rege causa no outro. Somos causa e consequência, somos indivíduo e coletivo ao mesmo tempo. Legal, né, pessoal? Sensacional para pensar, enriquece muito a nossa conversa, como a gente falou, né? O INCOL e todos os outros demais princípios da ZAIT, os 4 princípios basilares, fundamentais, complexos, controversos da nossa comunidade, eles levam a diversas formas e caminhos de pensamento, então é sempre bom que a gente enriqueça essa conversa. Então aí, valeu, Pedro. E aqui lembrando que, né, ser individual, mas com consciência coletiva, é o que resume o INCOL, mas é uma premissa que compreende o INCOL como fonte de postura. Tá? É preciso entender-se em contexto, mesmo com o intuito de manutenção da pessoalidade e vice-versa. Pessoalidade você pode traduzir aí livremente como individualidade, embora eu já disse que esse não é um dos termos que eu mais aprecio. Mas, de qualquer forma, esse também é o conflito, né, entre o espaço individual e o coletivo, ele não é atual, né? Ele é um conflito que acompanha a evolução humana, acompanha a sociedade, acompanha a civilização desde muito tempo, talvez desde que a gente tenha se entendido enquanto humanidade, tá bom? Então, ele forma a nossa base de princípios, mas ele não é uma ideia resolutiva final e a gente nem se propõe a isso em nenhuma das nossas linhas de pensamento aqui. Tá bom, pessoal? Brigadão e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.